Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, dia 10 de outubro de 2022, estamos vivendo a 28ª semana do Tempo Comum. Eu quero saudar aqui com muito carinho a vida da irmã Cirlei Lima, irmã Vanilda Ramos, irmã Adriana Nascimento, Yara Nunes, todo o irmão Ramon Martim, todos e todas que estão chegando para mais uma manhã com o Evangelho. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Manhã com o Evangelho. Que maravilha você está aqui nessa manhã para ouvir a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Como é que foi o seu final de semana? Tudo bem? Correu tudo bem? Sua casa está tudo bem? Eu espero que todos estejam bem para a glória de Deus. Amém? Patrícia Alexandrino, seja muito bem-vinda nessa manhã, também em nome de Jesus. Amém? Para não perdermos tempo, irmãos e irmãs, e aproveitarmos o Manhã com o Evangelho, esse programa que nasceu no coração de Deus. Façamos nós a leitura do dia, do Evangelho do dia, em nome de Jesus. Lucas capítulo 11, versículo 29 ao 32. Vai dizer assim: fluía o povo, e ele continuou. Essa geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será para essa geração. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo, para condenar homens desta geração, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é maior, quem é mais que Salomão. Os ninivitas se levantaram no dia do juízo para condenar os homens dessa geração, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Seja muito bem-vinda, Denise Souza, minha grande amiga, irmã Dora Gomes também. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Irmã Rani Silva, Deus a abençoe. Seja muito bem-vinda nessa manhã. Irmãos e irmãs, nós estamos diante de um texto muito promissor, um texto a qual Jesus vai usar dois exemplos do Antigo Testamento, a qual o Senhor Jesus ele vai comparar a pregação de Jonas para os ninivitas e a visita da rainha de Sabá a Salomão. O texto vai dizer que a multidão fluía e Jesus continuava a pregar. Jesus vai começar dizendo para aquele povo, amados irmãos, que não lhe seriam dado outro sinal, senão o sinal de Jonas. Porque por mais que aquele povo, amados irmãos e irmãs, viam os sinais dos céus, eles ainda assim queriam ver alguma coisa a mais. Eles queriam ver, amados irmãos e irmãs, alguma coisa diferente, mas Jesus curava, Jesus expulsava demônios, Jesus fazia sinais e prodígios e aquele povo ainda queria ver alguma coisa que provasse que Jesus era o Messias. Olha que povo incrédulo.
Mas o Senhor Jesus, ele é muito enfático nesse texto, quando ele vai dizer assim, olha, vocês não terão outro sinal do que o sinal do profeta Jonas. Qual foi o sinal do profeta Jonas, querido? O que o profeta Jonas chegou ali, naquela cidade de Nínive, proclamando que aquela cidade, se não se arrependesse, seria destruído em 40 dias. E Jonas percorreu aquela cidade inteira, anunciando essa mensagem profética. E o texto, amados irmãos e irmãs, vão dizer que quando Jonas termina de percorrer toda a cidade, o povo se arrepende. O povo se coloca diante de Deus. O povo, amados irmãos e irmãs, eles se voltam para o Senhor e o Senhor muda a sentença que daria para aquele povo. Então não há outro sinal que o Senhor não promete a essa geração do que o sinal da destruição. Por quê? Porque era um povo incrédulo. Andavam com Jesus, mas não acreditavam em Jesus. Viam os sinais de Deus, mas não davam glórias a Deus. E Jesus vai usar, querido, a linguagem e a figura da rainha de Sabá, que veio de longe para poder ouvir a sabedoria de Salomão. Porque a fama de Salomão chegou lá. E aí, amados irmãos e irmãs, Jesus vai dizer assim, ó, aqui está alguém que é maior do que a rainha de Sabá. Alguém aqui que é maior que Salomão. Alguém está aqui que é maior que Jonas. Jesus era maior do que qualquer aqueles outros personagens do Antigo Testamento. E o povo ainda assim não dava ouvido à voz de Deus. Ah, amados irmãos e irmãs, que perigo que nós vivemos. Porque quantas vezes nós não damos ouvido à voz de Deus e damos ouvido a tantas outras coisas. Acreditamos, amados irmãos e irmãs, em tantas outras coisas e não acreditamos na palavra liberada sobre a nossa vida. Quantas e quantas vezes nós estamos como aquela geração que vê o sinal, mas que ainda assim não confia nos sinais. Nessa manhã, que geração você é, queridos e queridas? Uma geração que vê os milagres e acredita? Ou será que nós somos uma geração que estamos, amados, vendo Jesus fazer e estamos perguntando, será que vai acontecer mesmo na minha vida? Será que verdadeiramente Deus vai fazer na minha vida? Querido, Deus está fazendo. Os sinais estão seguindo a todos os que crerem. O Senhor, ele repudia a incredulidade. O Senhor Deus, ele repudia aqueles que não crêem naquilo que está sendo feito nas suas vistas. A fé, querida, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas são convicções daquilo que nós acreditamos. Por isso, amados irmãos e irmãs, nessa manhã, que geração tem sido eu? Que geração tem sido você nessa manhã? A geração que acredita no milagre, que está vendo Deus fazer o milagre e que verdadeiramente confia nesse Deus do milagre? Ou nós estamos sendo a geração, amados irmãos e irmãs, que vê o milagre, mas ainda coloca uma dúvida? Não é tempo mais de você duvidar, queridos. Tem gente que confia no ser humano, mas não confia em Deus.
Tem gente que confia na simpatia, mas não acredita na oração feita com fé. Tem gente que acredita, querido, nas superstições, mas não acredita no poder de Deus. E essa geração será condenada, a Bíblia está dizendo, o Evangelho, vai ser condenado pelos ninivitas, será condenado, querido, pela rainha de Sabá, porque vieram de longe. E quando não eram povo de Deus, mas quando receberam a mensagem, deram crédito. Queridos e queridas, nessa manhã, como é necessário darmos crédito ao que o Senhor está fazendo no nosso meio, aos milagres que o Senhor está fazendo na sua vida. Aquilo que o Senhor tem feito no meio dessa geração. Quantas vezes estamos tão incrédulos pelos falsos profetas que não reconhecemos mais que Jesus cura, que Jesus muda a vida, que Jesus batiza com o Espírito Santo. Quantas vezes estamos tão incrédulos no meio dessa geração que deixamos de acreditar no profético. Mas nessa manhã, sejamos como os ninivitas, que quando receberam a mensagem da necessidade do arrependimento, senão morreriam, fizeram penitências de oração, se colocaram diante do Senhor, pediram ao Senhor, Senhor, muda a nossa história. Sejamos como a rainha de Sabá, querido, que de longe ouviu a sabedoria de Salomão e veio ver. Nessa manhã, volto a repetir para mim e para você nessa manhã, pelo poder do Evangelho, quem nós somos? A geração incrédula ou a geração que crê naquilo que está vendo? Eu quero ser a geração que crê, querido. Eu quero ser a geração que crê independente das circunstâncias. A geração que ainda acredita que Deus faz. Nessa manhã nós estamos iniciando uma semana. E eu não sei o que tem reservado para mim e para você nessa semana. Mas eu quero crer em nome de Jesus que será uma semana de bênção. Que será uma semana de transformação. Que será uma semana de produtividade. Mas para isso eu preciso ser a geração que vê e acredita. Que a nossa confiança não esteja nesse momento em mim, que estou aqui proclamando o Evangelho. Que a sua confiança nessa manhã não seja no seu trabalho, porque você tem um trabalho. Não, você tem um trabalho porque é Deus que te sustenta. Que nessa manhã a tua confiança não seja na tua casa, porque você tem uma casa, um lugar de refúgio. Não, você tem um Deus que te refugia e te permite ter uma casa. É diferente. Eu sou a geração que acredito. Você precisa nessa manhã pedir ao Senhor para ser uma geração que acredita no que o Senhor tem feito e nas grandes maravilhas que o Eterno tem realizado nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude nessa manhã. Que o Senhor não nos permita ser como aquela geração que via Jesus se manifestar, mas não cria. Não viveu, não aproveitou o tempo da visitação do Eterno. Que o Senhor nos ajude nessa manhã e nos abençoe com fé. Aumente a nossa fé nos tempos de tanta incredulidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar nessa manhã, amados irmãos e irmãs, pedir ao Senhor que fundamente essa palavra em nossos corações. Pai de toda bondade e graça, nós queremos te agradecer nessa manhã por o início dessa semana, porque estamos iniciando, meu Deus, na tua presença. Porque, meu Deus, nós somos, Senhor, Deus amado, pessoas dependentes de ti, e verdadeiramente nós queremos ser uma geração que verdadeiramente crê em Jesus.
Queremos ser uma geração que verdadeiramente se firma na rocha, que verdadeiramente Deus acredita no milagre. Por isso, Deus, nessa manhã eu te peço, fundamenta essa palavra em nossos corações. Fundamenta, Senhor, essa palavra dentro de nós, para que verdadeiramente, como os ninivitas, como a rainha de Sabá, possamos aproveitar o tempo da tua visitação. Não queremos ser como a geração que Jesus condenou, a sua geração, que viu o milagre, mas não creu. Mas bem-aventurado, Senhor, é aqueles que não viram e creram. E nós queremos nos considerar bem-aventurados. Por isso, meu Deus, firma essa palavra, fundamenta nos corações dos nossos irmãos nessa manhã. E nos abençoe. Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, e santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder, e a glória é para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém, queridos e queridas? Que bom que você está aqui nessa manhã. Os irmãos que chegaram depois, eu não pude falar o nome, sejam todos bem-vindos. Estou feliz que a Deusimar, primeira vez que a Deusimar está na live, seja bem-vinda, Deusimar, em nome de Jesus. Evangelista Lúcia, deixa eu ver aqui, minha esposa, Cleide Luísa, Luciana Carvalho, irmão Kleber Soares, irmã Ana Paula Santos Melo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas nessa manhã. Jéssica, Helena, Deus abençoe sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos receber a bênção do Senhor nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. E que você, querido, guarde essa palavra no seu coração. Eu não quero ser a geração incrédula. Eu quero ser uma geração que crê no profético, crê na vontade de Deus e crê naquilo que Deus está fazendo. Amém? Vamos receber a bênção do Senhor. Seja um missionário, uma missionária. Compartilhe essa live, curta, para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Recebamos a bênção do céu. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo que vê o Manhã com o Evangelho agora, daqui a pouco pela lista de transmissão, mais tarde pelo Facebook ou pelo YouTube. E não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém e amém. Amém, amados irmãos, me ajudem, por favor, curta meu canal lá, se você ainda não curtiu, Manhã com o Evangelho. Como eu não tenho ainda a porcentagem que eles pedem, você não consegue achar pelo YouTube. Mas se você puder me ajudar, eu sempre tenho colocado nos meus status e tenho mandado na lista de transmissão. Curta lá, se inscreva para que você possa, junto comigo, criar esse canal de evangelização. Amém? Querido, querendo o Senhor e nos permitindo, amanhã nós estamos aqui para mais um Manhã com o Evangelho. Por isso, somos a geração que acredita no milagre. Somos a geração que acreditamos na providência divina. Amém? Fiquem com Deus, graça e paz.